Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com a discente de doutorado, Aline Cristina de Menezes, no programa de pós-graduação em Anatomia Patológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, buscando entender as vias de sinalizações envolvidas na biologia tumoral sob efeitos epigenéticos, principalmente em glioblastoma. Ela vem desenvolvendo a sua tese sob orientação da professora Kátia Carneiro de Paula, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da própria UFRJ, e co-orientada pela doutora Denise Abreu, que é pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Aline, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação no nosso quadro Resenha Consciência, para falar hoje de um trabalho que você publicou, cujo título, Imagens de células em tempo real, indicam um papel fundamental para a estona desacetilase como um alvo molecular durante a progressão do glioblastoma. Esse trabalho foi publicado no Journal of Oncology, em 2019, e aqui embaixo tem o link para vocês, para aqueles que se interessarem em aprofundar nesse tema muito importante para a sociedade. Aline, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição no nosso canal Resenha Consciência. Olá, professor, boa tarde, eu que agradeço o convite, e é muito bom estar aqui para divulgar um pouquinho mais o que a gente faz dentro das nossas universidades. Vocês apresentaram uma interessante descrição sobre a relevância dos inibidores de estona desacetilases para uma série de funções nas células derivadas de um tumor com uma penetrância muito grande na sociedade, né, que são os tumores que a gente conhece como glioblastomas. Nesse trabalho, vocês têm sugerido que os mecanismos epigenéticos mediados por estona desacetilases podem contribuir para novas estratégias clínicas, para a redução da progressão dessa malignidade. De um modo geral, o que é um glioblastoma? Então, o glioblastoma ele é um tumor originado no sistema nervoso central, desenvolvido no cérebro. Esse tumor ele é muito agressivo, porque ele tem uma taxa de proliferação muito alta, ele tem uma baixa sobrevida para o paciente, ou seja, o paciente, mesmo após a ressecção cirúrgica, quando há a retirada dessa massa tumoral cirurgicamente, ele tem uma sobrevida baixa, mesmo com os tratamentos de químio e radioterapia. E mesmo quando retira essas células, essa massa tumoral do tecido cerebral, ainda pode acontecer de algumas células tumorais permearem o tecido cerebral. Então, essas células, elas têm a força necessária para desenvolver um novo tumor. Então, mesmo que tenha a retirada desse tumor, ele ainda continua, alguns pedacinhos dele ainda continuam lá no tecido e vão originar um novo tumor. Quais são os tipos de estratégias terapêuticas sendo utilizadas na tentativa de suprimir a progressão de um glioblastoma, já descrito na literatura? Atualmente, o quimioterápico usado em clínica chama temozolomida. Só que esse agente quimioterápico, ele tem uma baixa resolução do problema, né? Então, ele não consegue ter uma abrangência tão alta em todos os pacientes. E vem sendo estudados atualmente os moduladores epigenéticos, drogas que conseguem modular a expressão de certos genes que estão relacionados ao crescimento desse tumor. Então, essas drogas, elas agem numa proteína que é chamada estona. E essas estonas, elas recebem o auxílio de duas enzimas, ou seja, são duas outras proteínas que vão adicionar ou retirar um certo composto dessas estonas. Então, inibidores da atividade HDA que vai inibir a retirada dessa proteína, dessa estrutura, né? E com isso, ela vai ser mais permissiva para que haja uma ação de outros genes. E essa ação de outros genes, elas conseguem induzir uma parada no ciclo celular, ou seja, aquela célula ela não vai passar por todo o ciclo celular, e essa parada ela é determinante para levar a célula para uma possível morte celular. Isso significa, então, que é uma estratégia para frear o crescimento de um determinado tumor, né? Quando você fala em parada no ciclo celular, isso significa que tem uma menor velocidade na multiplicação dessas células, né? O que se chama de proliferação celular. Isso. É isso, Então, né? a célula ela vai ficar ali parada, ela não vai conseguir proliferar, não vai conseguir se dividir,
Uhum. Então, o próprio organismo vai levar ela para a apoptose, vai descartar essa célula. De um modo geral, a estratégia no trabalho de vocês é focada nesse aspecto, né, de encontrar vias de sinalizações que expliquem como vocês vão conseguir frear o crescimento desse tumor. Qual é o principal objetivo do seu trabalho? O objetivo desse trabalho foi investigar como essa atividade HDAC inibida vai ser importante para modular atividades essenciais para a célula. Por exemplo, se essa célula é capaz de migrar, ou Perfeito. seja, dela conseguir se mover mais no tecido cerebral ou menos, se ela consegue ter essa parada nesse ciclo celular. Bem focado nessas estratégias que a literatura vem mostrando que é um dos possíveis caminhos, né, para frear um determinado estágio na progressão de vários tumores, né, não especificamente do glioblastoma. É Sim. um trabalho muito interessante. Quais foram os principais resultados? Nesse trabalho, a gente conseguiu, através do estudo de células que são derivadas desse tumor, ver que o bloqueio dessa atividade dessa enzima, da HDAC, ela é importante, porque ela diminuiu a proliferação dessas células, ela diminuiu a viabilidade, ou seja, a gente tem um número de células mortas muito maior do que o número de células vivas, diminuiu a migração dessas células, então, já que ela não vai conseguir alcançar uma proximidades maiores fora daquele núcleo do tumor, a gente conseguiu ver uma mudança na morfologia dessas células. Então, a gente, através de técnicas de filmagens em tempo real, a gente acompanhou que essas células, quando são tratadas com inibidores de HDAC, tem uma velocidade de migração bem menor quando comparada ao nosso grupo controle, que não recebeu o tratamento, e a gente consegue ver uma mudança na morfologia dessas células, o que é fundamental a gente ver uma mudança morfológica em células, porque essa mudança morfológica também está atrelada a mudanças moleculares, a mudanças de atividade dessas células. Muito interessante, de fato. Compilando os seus dados, a gente tem uma boa perspectiva. O seu grupo pode estar num caminho direcionado, então, para uma estratégia terapêutica funcional, utilizando, então, esses inibidores de histona desacetilases. Como perspectiva, o que eu estou dizendo tem uma certa coerência? Estudos atuais já mostram que a utilização de inibidores da atividade histona desacetilase já sensibiliza as células aos quimioterápicos já utilizados. Então, já se sabe que tem essa sensibilização. Ou seja, essa célula fica mais propensa a sofrer os efeitos do próprio quimioterápico que já é utilizado, como da radiação. Que assim a gente viu no meu trabalho também de mestrado, a gente viu que essas células ficam mais radiosensibilizadas, através de todo esse panorama de migração, invasividade. Além disso, elas também ficam mais radiosensíveis. Então, eu acho que o uso de inibidores, eles têm um forte potencial, apesar de ainda ser para esse tipo tumoral, o glioblastoma, ele ainda está em fase experimental, mas ele é um forte concorrente, né? Seja para utilizar ele sozinho na clínica ou para utilizar ele como um coadjuvante no tratamento de ensaios que já estão em clínica, né? Então, ele seria mais uma fonte de tratamento para utilizar para sensibilizar esse tumor, essas células tumorais aos tratamentos comuns. Aline, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, é um assunto muito importante. Eu gostaria de parabenizar você, a professora Kátia, a doutora Denise, pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E, como sociedade, a gente fica na expectativa de que vocês tenham uma ótima conclusão de tese, que publiquem ainda mais e mais dados mostrando que essa estratégia que vocês vêm desenvolvendo saia do campo de ser promissora para passar a ser efetiva, né, para salvar vidas, que é o grande foco, né, dos grupos de pesquisa nessa área que vocês estão, nessa interface, como é chamada, né, na interface básico-clínica. Então, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e muito obrigado pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Obrigada, professor, e acredito que em breve eu já consigo trazer mais dados, porque meu artigo de doutorado já está no forno. Que bom, ótima Então, notícia. a gente já vai Em trazer breve você dados volta. mais conclusivos sobre isso e espero, de alguma forma, poder ajudar esses pacientes que sofrem tanto com esse glioblastoma.
Muito obrigado mais uma vez. Até breve, então. Até.